Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. Um texto em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23 a 34, fala de um certo senhor que veio prestar conta com o seu servo e que lhe devia muito. E aqui eu quero trazer analisar nesse texto que nós aprendemos no paganismo que o inferno é o local de se pagar pecado, né? E as pessoas também dizem que no mundo tem que sofrer para pagar o pecado. E isso não tem nada a ver com as escrituras, porque o pecado ele só é apagado, ele só é tirado, você só é liberto do pecado e seus pecados só são perdoados através de Jesus Cristo. Não é do sofrimento e nem do inferno. O inferno e o lago de fogo não é para pagar pecado. É por conta de a pessoa não ter reconhecido a graça de Cristo, rejeitou a graça. Aí vai ser condenado eternamente ao lago de fogo. Assim como aceitou a graça, vai viver com Cristo eternamente. E nós fomos ensinados acerca disso, de que o sofrimento é para pagar pecado. E aí tem muitas religiões que as pessoas se martirizam, né, se cortam, andam de joelho, carregam cruz nas costas, sobem escada de joelho. Isso tudo pagando penitência, só que anulando o sacrifício de Cristo, rejeitando a graça. Porque Cristo já fez tudo isso por nós. Pois bem. Então aqui a palavra, esse texto, ele vai falar, nós temos 3 tipos de texto na Bíblia relacionado ao perdão, né, dos pecados, ao perdão, né, acerca do talento, de que Deus dá a cada um dos seus filhos para fazer aquilo que Ele quer que seja feito, o perdão que nós temos que perdoar uns aos outros e acerca do ide, para fazer a obra do Senhor. Aí nós temos esses textos, Jesus comparando. Você não vai ver na Bíblia, nas Escrituras, nenhuma comparação da salvação. Jesus, quando veio implantar o seu reino, ele nunca fez essa comparação. A salvação é comparada, ou a salvação é semelhante, ou o céu é comparado a tal coisa, e o céu é semelhante a tal situação. Nunca, não existe. Você vê essas comparações acerca do reino. Mas, por falta de entendimento, fizeram essa mistura entre a salvação e o reino. Então aqui, quando esse servo, esse senhor chama esse servo para acertar conta com ele, que ele devia muito, e aí esse servo se derrama nos pés do seu senhor, e o seu senhor tem misericórdia dele e perdoa essa grande dívida que para ele era impagável, assim também como nós, no sentido do pecado. E aí esse servo sai satisfeito, alegre, jubilando da presença do seu senhor e encontra um conservo que lhe devia bem menos, né? É como se ele devesse aqui um bilhão de reais e foi perdoado, e lá na frente ele deve 100 dinheiros, 100 reais, e ele não perdoou. Pois bem, e aí quando esse senhor pega esse servo, encontra com esse servo, ele diz: ó, tu vai me pagar. E aí, se tu me pagar, eu vou te lançar na cadeia e tu vai ter que me pagar. E aí disseram para o Senhor o que esse servo tinha feito com o seu conservo. E o Senhor manda chamar eles. Eu não te perdoei, eu não tive misericórdia de ti, porque tu não fez a mesma coisa com o teu conservo, pois agora tu continua me devendo e tu vai ser lançado na prisão ou nas trevas exteriores, como tem alguns textos. E tu só vai me pagar, tu só vai sair quando pagar o último centavo. Então, irmão, aqui que está a chave. Não é do inferno e nem é do lago de fogo. Porque se o pecado era algo, se a dívida era que nós devíamos para Deus por conta do pecado, era algo que nós mesmos podíamos pagar, independente do tempo e dos sofrimentos que viéssemos a sofrer, a gente pagasse, não era necessário Jesus ter vindo. Então aqui está literalmente falando de uma disciplina, tu vai ser disciplinado.
Mas tu vai sair de lá quando terminar a disciplina, tu sai. E essa disciplina, ela dura 1000 anos. Não necessariamente que todos os filhos que vão ser disciplinados há 1000 anos. Ele vai de 0 a 1000 anos, que é durante o milênio que Jesus vai disciplinar os filhos. No tocante ao ID, quando ele encontra com aqueles filhos que diz: no teu nome eu preguei, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós pregamos o evangelho, no teu nome nós curamos. E Jesus vai dizer ali: eu não aprovo, porque no original, ali no que está escrito na nossa tradução, eu não conheço, na realidade eu não aprovo o que vocês fizeram. Vocês fizeram, mas eu não era o que eu queria que vocês fizessem. E tem muitos de nós fazendo a obra de Deus, sendo que não é aquilo que Ele quer que a gente faça. Mas a gente está fazendo, segundo a nossa vontade. Aquilo que me apraz, aquilo que me dá prazer, aquilo que eleva o meu nome. E muitas das vezes não é aquilo que Deus quer que eu faça. E no tocante ao perdão, esse texto que nós acabamos de falar, e no tocante ao talento, né? Ele deu uma mina, né? Distribuiu 10 minas, e aí no acerto de conta, né? Não existe acerto de conta para salvação. A salvação é um presente. Ninguém acerta a conta com presente. A gente acerta a conta com quem trabalha, a gente acerta a conta com quem você deu algo para fazer. Né? Isso a Bíblia trata de galardão, né? De prêmio. Prêmio e galardão não é presente. E essa é a grande dificuldade da igreja para entender isso. Por isso que a igreja está amanietada, a igreja está parada. Né? Há uma pesquisa aí de uma igreja de São Paulo que diz que cerca de 80% dos crentes não evangelizam. E eu acho que esse número ele chega mais. Porque foram colocados na cabeça dos crentes que ele perde a salvação, foram aqueles crentes que têm medo, porque o seu Senhor é duro, o seu Senhor é vingativo, o seu Senhor é tirano, e não é isso. Nós temos um Pai. E trabalhar para o pai, é claro que muitos dos filhos não querem trabalhar para o pai, porque já tem tudo dentro de casa. Mas aquele que trabalha para o pai, tem galardão e tem prêmio. Então vamos meditar nesses textos, nessas palavras, e agradeço a Deus por esse privilégio de estar aqui compartilhando com vocês, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.